e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos assistem nessa tarde. Vocês são muito bem-vindos. Estamos ansiosos para a gente poder voltar logo para os nossos cultos presenciais, mas não deixaremos de cultuar o nosso Deus. Mesmo sendo distantes, nós vamos continuar louvando e agradecendo a Deus as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Eu quero dar uma boa tarde a todos e nós vamos agora começar orando, pedindo para que o Senhor nos abençoe nessa tarde, nesse momento que a gente vai estar aqui prestando culto a Ele, com os nossos louvores, com as nossas orações, com os nossos agradecimentos, e com a palavra que a gente vai ouvir através do reverendo Antônio Mascoli, que vai ser uma palavra diretamente de Deus para nós. Então, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa companhia, o Senhor tem sido fiel na vida de todos nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a nossa vida com saúde, nos livrado desta pandemia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, a tua paz, a tua alegria, a tua companhia, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. E acima de tudo, o seu amor, independente de como nós somos. Quero aqui, Senhor, pedir pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nos assistindo, que o Senhor abençoe a sua casa, seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus netos, aqueles que já têm netos, que o Senhor abençoe, Senhor, cada uma desses meus irmãos, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre eles. Também quero pedir, Senhor, pelo nosso louvor, que nós vamos daqui a pouco entoar ao Senhor, que ele chegue aí como um aroma suave a ti, ó Pai, que o Senhor abençoe a Vânia, que vai dirigir o nosso louvor, que o Senhor abençoe o pastor Antônio, que vai trazer a palavra, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui diferentes, que a gente possa colocar a tua palavra em prática, e não só ler e guardar no coração, mas usar e aplicar ela na nossa vida. Muito obrigada por tudo, que o Senhor nos abençoe durante essa tarde, que o Senhor tire toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tira a nossa paz, que o Senhor possa agora trazer acalento ao nosso coração. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, quando eu estava fazendo Ontem, eu estava preparando o que eu ia separar para ler hoje, e aí de manhã fui fazer a minha devocional, e aí eu mudei tudo. Eu fui, como eu já falei, na igreja, e eu faço a minha devocional todo dia lendo Spurgeon, e a palavra de hoje, eu achei que encaixou muito com o que nós vamos ouvir hoje do Senhor, que o pastor Antônio vai trazer para nós. Então, eu queria ler com vocês, e isso está lá em Salmo 112, 7. É um versículo só, que eu vou ler o que tem aqui, que eu fiz a minha devocional hoje, que falou o meu coração. E lá em Salmo 112, 7, diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, aí eu estava lendo a minha devocional e Spurgeon diz assim: cristão, você não deve temer a chegada de más notícias, porque se você se angustia com elas, qual é a diferença entre você e outros? Outras pessoas não têm o seu Deus em quem se refugiar. Nunca provaram sua fidelidade como você provou, e não é de admirar que se curvem de susto e se apavorem de medo, mas você professa ser de outro espírito, foi gerado novamente para uma esperança viva, e seu coração vive no céu e não nas coisas terrenas. Porém, se você é visto distraído como os outros, qual é o valor dessa graça que professa ter recebido? Onde está a dignidade dessa nova natureza que você alega possuir?
Novamente, se você se encher de temor, como acontece com outros, você, sem dúvida, será levado aos pecados mais comuns, como ocorre com eles sob circunstâncias árduas. Os incrédulos, quando surpreendidos por notícias más, rebelam-se contra Deus, murmuram e pensam que o Senhor lida severamente com eles. Você vai cair no mesmo pecado? Provocará o Senhor como eles? Além disso, homens não convertidos geralmente recorrem aos meios errados para escapar das dificuldades. E você certamente fará o mesmo se sua mente ceder à pressão vigente. Confie no Senhor e espere pacientemente por Ele. Sua conduta mais sábia será fazer como fez Moisés às margens do Mar Vermelho. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, pois se você abrir caminho para o medo, quando ouvir más notícias, será incapaz de enfrentar a dificuldade com a serenidade que encoraja o trabalho e sustenta na adversidade. Como você pode glorificar a Deus se procede com covardia? Os santos, muitas vezes, cantaram os altos louvores de Deus em meio ao fogo, mas, como sua dúvida e seu desespero, caso ajam como se não houvesse alguém para ajudá-los, magnificarão o Altíssimo? Tenha então coragem e confie com segurança, garantida na fidelidade do seu Deus da aliança. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu achei que essa palavra cabe muito hoje com o que a gente vai ouvir, né? A gente tem ficado muito isolado dentro de casa e muitas vezes a gente fica mesmo, a gente liga a televisão, é só más notícias. E eu estava, né, aprofundando um pouco mais sobre esse assunto e eu vi o que um pastor colocou, que achei muito interessante, que a Bíblia é o antídoto dos maus rumores. A Bíblia é o antídoto das más notícias. E a melhor notícia da Bíblia é a vitória de Cristo e dos filhos de Deus, que a gente sabe o final dessa história. E a gente sabe que Satanás continua difundindo as más notícias, os maus rumores, as fake news que a gente vê, né? Porque ele é o pai da mentira. Mas a verdade, louvado seja o nome do Senhor, a verdade prevalecerá. Então a gente tem que depositar mesmo as nossas necessidades, esse tempo de pandemia que a gente tem ficado isolado, tem ficado em casa, muitas vezes bate mesmo a tristeza, a solidão, mas que a gente deposite tudo isso aos pés do Senhor, as nossas necessidades, as nossas tristezas, e quando a gente coloca tudo isso diante do Senhor, não tem nada que vai derrubar a nossa fidelidade com Ele, muito menos a dele para conosco. Então, que a gente possa estar alicerçado nessa verdade, que Deus é a nossa companhia, que Ele é o nosso alicerce, que Ele é fiel e que Ele está cuidando de nós. Amém? Então, vamos agora para o nosso momento de louvor, e eu queria pedir para a Vânia dirigir esse momento de cânticos. Olá, irmãs. Boa tarde. Né? Quão grande é a minha satisfação de estar aqui louvando a Deus. É um momento que eu espero muito e a gente se prepara e fica pensando. Hoje nós vamos cantar 2 hinos novos. Um é bem novinho, que ninguém conhece, um eu já cantei. Um é sugestão da nossa irmã Rosélia, que pediu para que nós cantássemos quando voltarmos presencialmente. Só que para nós cantarmos, nós temos que aprender primeiro. Então eu vou cantar. Um outro é Tem Fé em Deus. E vamos começar nosso louvor, né? Tem fé em Deus
Se me sombras sobre tem fé que reina além e os astros no azul mantém e ao triste ser concede o bem e ouve o choro infantil também. Tem fé em Deus e junto está, relembra Ele, guardará com 30 além o trono céu. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e junto está, relembra, Ele me guardará, contemplarei o trono céu. Tem fé em Temos o hino que a nossa irmã Osélia sugeriu, e o cabeçalho dele diz: ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos. Ele tem um refrão que é: sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. É um convite. Eu vou cantar devagar e peço que as irmãs me acompanhem. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Forças, poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos perdão, segurança e salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo amor leal, Deus nos guardará, defendemos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele nos tem esquecido, Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem prometido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar-lhe ao Senhor o seu nome. São só 2 estrofes, esse coro belíssimo. Eu vou cantar novamente.
Tenho alguns problemas com letras, irmãs. Eu não sei se as irmãs já perceberam. Mas vamos cantar novamente para gravarmos a melodia. Temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá. Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor o seu nome e honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem prometido, protegido. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá. Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome. Nós vamos repassando mais. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Muito bem, então, louvado seja o Senhor, obrigada, Vânia, por esses 3 cânticos que a gente pôde cantar ao Senhor, e que agora a gente vai para o nosso momento, onde a gente intercede pelos nossos filhos, e é para Ele, não é? Que a gente clama, que a gente coloca aos pés dele a vida dos nossos filhos. Então, a gente sabe, o nosso maior bem, a gente sabe, é Jesus, mas aqui na Terra, o maior bem que a gente tem são os nossos filhos, né? A maior riqueza que a gente tem, nosso maior tesouro, nossa alegria. Muitas vezes os filhos, algumas vezes, nos entristecem, mas a gente sabe que filho é presente do Senhor. Então, nós queremos aqui colocar diante do Senhor aqueles filhos os que estão no caminho do Senhor, que eles possam continuar trilhando a vida com o Senhor e se mantendo, né? Como o próprio apóstolo Paulo falou, aquele que está em pé que se cuide, né? Para que a gente sabe que a gente sofre muitas tentações aqui, especialmente os jovens. Então, todos nós somos tentados, mas a gente sabe que a juventude, ela tem, assim, pensa que às vezes, né, tá longe ainda de envelhecer e que tem tempo, e a gente nunca sabe o tempo que o Senhor tem para nós. Então, que eles continuem no caminho do Senhor. E aqueles que a gente sabe que não estão, que precisam se converter, colocar o seu coração no Senhor, e as mães que sofrem com os filhos que, né, que estão, às vezes, perdidos em drogas, nós queremos colocá-los também diante do Senhor. E colocar desde os pequenininhos, a gente já ora pelos nossos filhos desde que estão na barriga da gente, né? A gente, quando é gerado, a gente já está orando por eles. E quando casa, quando vem neto, quando o neto casa, a gente sempre vai estar orando. Então, vamos colocar diante do Senhor agora os nossos filhos. Eu queria pedir para a Kátia fazer essa oração para nós, intercedendo e clamando ao Senhor pelos nossos filhos. Então, vamos orar. Oremos. Senhor amado, muito obrigado por essa oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Em meio a essa pandemia, o Senhor proveu, Senhor, essa ferramenta e que a Sua palavra chega nos lares, Pai. Em especial neste momento, eu quero interceder, Senhor, pelos filhos. Interceder pela minha filha e pelos demais filhos, Pai. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá a responsabilidade de cuidar, Senhor, do filho que o Senhor colocou para nós. Que possamos, Senhor, já tendo buscando em Ti sabedoria para educá-los no seu santo caminho. E que eles, Senhor, possam trilhar e que eles, Senhor, não caiam em tentação e não sejam levados, Senhor, pelas vãs doutrinas, Senhor, que está aí no mundo. Ó Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem guardado os nossos filhos. Te peço também, Pai, tenha misericórdia, Senhor, desses que se desviaram. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito e sabemos que no tempo certo, o Senhor, eles vão voltar para o seu caminho, Pai. Esteja, Senhor, com esses pais que não desistam, Pai, que possam continuar orando, pedindo e que o filho, Senhor, possa ouvir o seu chamado, que eles possam, Senhor, estar inclinando a sua vida a Ti, Pai. Que eles possam, Senhor, voltar e poder falar do seu evangelho. O quão bom e agradável é falar de Ti, entender, Senhor, o que Jesus fez na cruz, Pai. Morrendo na cruz pelos nossos pecados. E quando Ele voltar, Senhor, prepara-nos, Senhor, para a sua volta. Ó Pai amado, guarda-nos, Senhor, proteja-nos
E eu quero também te pedir, Senhor, pela cura do Covid. Nós sabemos que no tempo certo o Senhor trará a cura. Ó Pai amado, prepara-nos, Senhor, e que neste momento, Senhor, nós podemos estar glorificando e bendizendo, Senhor, porque só os seus filhos, Senhor, pode ver bênção e pode ver o louvor, Senhor, a meio essa desesperança, Senhor, que nós vemos assolando a terra, Pai. Esteja, Senhor, conosco e que ao sairmos, Senhor, dessa reunião, nós sabemos que nós vamos sair aprendendo e colocando em prática a tua palavra. Eu oro, eu agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém. Obrigada, Kátia. E é um privilégio para a gente, né? A gente poder ter esse acesso ao nosso Deus, um acesso direto, onde a gente pode colocar tudo isso que nos aflige, que às vezes nos preocupa, e colocar os nossos filhos, que é, como eu falei, o nosso bem maior. E então esse foi o momento que a gente, como a gente tem essa tarde, que a gente fala que é uma tarde de oração mesmo que a gente tem, a gente separa esse momento para orar só pelos nossos filhos, mas agora a gente também tem outros muitos pedidos e agradecimentos. Eu queria colocar aqui que hoje começa a conferência pastoral para as mulheres, né? E eu queria orar, que a gente orasse por isso, para que seja uma bênção, porque também agradecer o aniversário da SAF, que está completando 115 anos, e essa conferência é em comemoração ao aniversário da SAF, né? A nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. São mulheres valorosas, mulheres virtuosas, que isso é um braço da nossa igreja, e nós queremos agradecer a Deus a vida da SAF, por tudo que essas mulheres têm feito para serviço do Senhor. Pedir por essa conferência, né, que começa hoje à noite, às 19h30, vai ser online, mas que seja uma bênção. Vão ser 3 dias, hoje, amanhã e depois de amanhã. Orar pelos doentes, enlutados, né? Muita gente enlutada, os desempregados, essa pandemia que assolou mesmo o nosso país e o mundo, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas, dando o necessário para eles sobreviverem. Orar pelo nosso Brasil, em especial pelo nosso Mato Grosso, que está lá com muita, não sei se vocês viram como é que está lá o Cuiabá cheio de fumaça, que o Senhor possa mandar chuva para poder apagar todo aquele fogo, não é, que está destruindo lá Mato Grosso. Orar pelo pastor Co, que também parece que está, graças a Deus, melhorando, que a mão do Senhor continue trabalhando na vida dele. Orar pela nossa igreja, pelos seus trabalhos, ministérios, congregações, missionários e pelo Brasil em geral. E eu queria pedir para Vânia fazer essa oração para nós, Vânia. Se você lembrar de mais algum tema, você pode incluir, por favor. Vânia? José Adalberto. Oi, tá me ouvindo? Tá ok? Eu tenho um pedido especial para fazer. E meu esposo José Adalberto entra em cirurgia sexta-feira, então eu peço para as irmãs, eu tomo essa liberdade de pedir para as irmãs que orem por ele também, é um servo do Senhor. E vamos orar. Eu espero lembrar de tudo, mas vamos orar e pedir ao Senhor que ele cure, que ele transforme, né? Só ele que tem esse poder. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, estamos aqui, ó Pai querido, humildemente pedindo ao Senhor, ó Deus, as suas bênçãos para a vida de cada irmã aqui presente. Em especial, estamos aqui agradecendo de coração a vida da SAF de nossa igreja, que ela, ó Deus, que nós sabemos que é um braço muito forte da igreja. É onde, de todas as igrejas, a SAF é um dos departamentos que mais tem atuado, ó Deus, no seu trabalho. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida, por esse ministério dessas irmãs,
Agradecemos, ó Deus, por essa igreja, ó Deus, que prega a verdadeira palavra, que cresce, ó Deus, que o Senhor tem permitido que ela cresça inigualavelmente. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a direção da igreja de Pinheiros, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Deus, as nossas irmãs preletoras, ó Pai, desse congresso que vai ter, que nós pedimos que o Senhor atue, que o seu Santo Espírito, ó Deus, esteja, ó Deus, nesse trabalho, que o Senhor, ó Deus, esteja dirigindo essas irmãs, que tenham muitas irmãs que possam, ó Deus, que possa ser edificante para a vida de cada uma das irmãs. Agradecemos imensamente, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Pai Santo, nós pedimos pelo pastor Co, agradecemos porque ele tem tido melhoras, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, o restabeleça prontamente, inteiramente. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor porque nós moramos num país onde tem muitas belezas, onde tem tudo de bom, ó Pai. Uma terra onde planta dá, e nós pedimos ao Senhor as suas misericórdias para essa nação, para os nossos governantes. Pedimos misericórdia também do Senhor pela natureza do nosso país, pela natureza em geral, ó Deus, que está, ó Deus, queimando com este fogo, com esses incêndios. Pedimos que o Senhor mande chuva, que o Senhor, ó Deus, restabeleça esse solo, que o Senhor cure essa terra, cure as outras terras distantes também que estão, ó Deus, com esses incêndios. Pedimos a sua mão poderosa. Pedimos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas enlutadas e pelas pessoas que estão internadas. Pedimos que o Senhor, ó Deus, passe, ó Deus, com o seu bálsamo sobre eles, que o Senhor, ó Deus, afogue seu leito, que o Senhor, ó Deus, derrame a cura, ó Deus, coloque a cura na vida desses irmãos. Pedimos, ó Deus, por todos esses pedidos que a Shayla falou, caso eu venha me esquecer de algum, mas o Senhor, ó Deus, ouviu. E nós temos a fé e a certeza do que o Senhor está ouvindo, ó Deus. Que o Senhor vai nos atender no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos pela palavra que vai ser ministrada, que o Senhor use o seu servo, que o Senhor esteja com ele, ó Pai querido. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, pedimos que o Senhor, ó Deus, renove, nos blinde, ó Deus, com uma fé, ó Deus, forte, uma fé que nós possamos, ó Deus, mostrar ao mundo, ó Pai, que no que nós estamos alicerçados, que a nossa fé, ó Deus, cresça a cada dia, que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, proclamar o seu nome, ó Deus, por onde formos. Esteja com a vida de cada irmã, com cada pessoa que está aqui ouvindo, que tem seu pedido próprio, que o Senhor, ó Deus, que sonda os corações e as mentes, que o Senhor, ó Deus, venha atender no nome do Senhor Jesus. É tudo isso que eu te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, Vânia. Com certeza o Senhor já acolheu todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, e estaremos orando pelo seu marido na cirurgia dele. Agora nós queremos, então, a gente prestou o culto agora para o Senhor, já cantamos a ele, agora ele vai falar conosco. E a gente vai ter aqui para trazer a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, o reverendo Antônio Máspoli, e nós queremos te dar as boas-vindas, pastor, que o Senhor seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe na palavra que o Senhor vai trazer para nós agora, que o Senhor já colocou no seu coração. Olha, eu estou muito feliz, quero saber se estão me ouvindo bem, se estão me vendo e me ouvindo bem. Eu estou muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar com todos, todas que estão nos assistindo, que estão louvando, adorando, orando, desse momento maravilhoso que é falar um pouco da palavra de Deus. E eu quero dizer que estou muito alegre, muito feliz de estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. E eu vou passar a palavra a Marta para ela fazer uma saudação para vocês. Boa tarde, irmãs. Estou morrendo de saudade de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Abraço. Bem, eu vou ler aqui Gênesis 32, verso 22. Levantou-se naquela... Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque pergunta pelo meu nome, e o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Eu escolhi para compartilhar com vocês um tema que está na pauta de todos nós, que é a solidão e o isolamento social. Em 2002, eu comecei a pesquisar e a escrever um livro sobre solidão. Eu terminei o livro sobre solidão, isolamento social e criatividade em dezembro de 2019. Levei praticamente 20 anos para concluir o livro, primeiro porque eu não achava nenhuma relevância para o tema. Eu achava que a solidão era experimentada por poucas pessoas e que o isolamento social era criativo, e enfim. E aí, em fevereiro, eu estive numa reunião com a minha editora, a Carol Dias, a editora da Dona da Reflexão, e a Marta estava junto, e fechamos ali a publicação do livro. Aí caiu a ficha que nós estávamos no meio de uma pandemia. Eu acho que eu não estava ainda entendendo, ou como alguns, até hoje, eu não queria aceitar que o vírus existe, e nem que a pandemia existe. Eu sei que quando caiu a ficha que nós íamos ficar em isolamento social, eu recolhi o livro e resolvi reescrevê-lo, e colhi, durante o auge do isolamento social, que foi no mês de maio, 105 depoimentos sobre solidão, isolamento social e criatividade. E eu queria compartilhar com vocês como a solidão com Deus e o isolamento social com Deus podem ser transformadores e criativos. A solidão com Deus e o isolamento social com Deus podem ser transformadores e criativos. Primeiro, nós precisamos entender um pouco da solidão. A solidão, ela é diferente do isolamento social. Nós vamos ver por quê. A solidão é um estado do espírito, é um estado da mente, é um estado da alma. Aquele que padece da solidão, ele vive dentro de um casulo. Às vezes é como uma pérola dentro de uma ostra. É uma pessoa cheia de sentimentos, repleto de uma vida interior, cheio de afetos, e às vezes ele não consegue repartir os sentimentos, os afetos e esta vida interior com a pessoa que está dormindo ao seu lado. Solidão é um estado psicológico profundo. Tem sido estudado ultimamente. Eu sou um dos pioneiros do estudo da solidão no mundo, porque quando eu comecei o estudo havia 6 estudos científicos sobre solidão
E no Brasil eu sou o pioneiro porque eu publiquei o primeiro artigo científico sobre solidão e isolamento social em 2000. Quais as causas da solidão? As causas da solidão se perdem nas origens das pessoas. Geralmente é produzida pelo abandono. E o abandono, quando a gente fala em abandono, as pessoas geralmente pensam em uma criança abandonada. Mas o pior abandono não é da criança que é abandonada na porta de alguém ou colocada na roda dos enjeitados, como era feito no passado aqui na Santa Casa de Misericórdia. O abandono não é quando a criança é deixada na porta de uma pessoa. O pior abandono que uma criança pode sofrer é quando ela tem pais, quando tem pai, tem mãe, tem pais, e às vezes tem até avós, mas ela não é cuidada, ela não é acolhida, ela não é amada, ela não é abraçada, ela não é tocada. Aquela criança vive ali e ela mergulha em sentimentos que podem ser assustadores de desamparo, de tristeza, de amargura e às vezes até de depressão, às vezes de ira, de raiva, mas é mais de desespero, de ansiedade mesmo. A solidão é causada muito mais pelo desamparo. Desamparo emocional, afetivo. Eu acho que a palavra desamparo é melhor do que abandono, né? Porque o abandonado é o que foi largado e o desamparado não. De repente você está com alguém, mas você foi desamparado pelo seu pai, pela sua mãe, por aquela pessoa. Os estudos mais recentes da neurociência demonstram a profunda relação entre desamparo afetivo e solidão. Então, a solidão é uma relativa incapacidade de se conectar com o outro e de sentir o outro conectado consigo mesmo. Uma alma solitária sofre muito, 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 muito. Já o isolamento social é diferente. O isolamento social não é um estado da alma, é uma imposição social, é uma imposição do meio, do momento, das circunstâncias. Eu conhecia o isolamento social, pelas minhas pesquisas, como o quê? O estado de privação afetiva. Do divorciado, por exemplo. Aquele que se divorciou, aquela que se divorciou, pode mergulhar durante um período da sua vida no isolamento social. O isolamento social das viúvas, dos viúvos que perderam os seus amados e nessa pandemia, com certeza, milhões de pessoas perderam seus amados e amadas, porque não é só 1 milhão de pessoas que morreu até agora, todos nós sabemos disso. Esse número aí é para não gerar pânico, é muito maior. A solidão do que está enfermo, ou melhor, o isolamento social, não estou falando de solidão, de isolamento social do que está enfermo e privado do contato com a sua família. Imagina alguém que está com o vírus e ameaçado de morte e privado do pai, da mãe, do filho ou da irmã, ou que morre nestas circunstâncias. O isolamento social, ele é circunstancial, ele é passageiro, ele é temporário. Tanto a solidão quanto o isolamento social podem, primeiro, potencializar os transtornos mentais. Imagine, eu tenho recebido cartas de alunos, de alunas, de pessoas do Brasil todo, pedidos de socorro que eu não tenho condição de atender a demanda neste momento. Por que eu não tenho essa condição? Porque a demanda é muito grande. Por quê? Porque as pessoas que já tinham quadros de depressão, de ansiedade, de pânico, de fobia, o isolamento social potencializou isso.
E muitos que nunca tinham experimentado transtorno nenhum, estão experimentando agora. Quem de nós aqui não ficou melancólico durante o isolamento social? Quem de nós aqui não ficou revoltado durante o isolamento social? Quem de nós aqui não ficou estressado, ansioso, agitado, ou não acordou de madrugada, dormiu meia hora e acorda achando que dormiu a noite inteira? Fica ligado. Quem de nós aqui não está cansado do isolamento social? Mas isolamento social é passageiro. Encontrando-se uma vacina, as pessoas do grupo de risco, como eu, a Marta e muitas que estão nos ouvindo, vão poder circular livremente por aí, viver livremente. O problema maior é do solitário, daquele que vive na solidão. E hoje, a solidão e o isolamento social se transformaram no estilo de vida. 30% da população de São Paulo mora sozinha. E a maioria absoluta, 70% das pessoas que moram sozinhas em São Paulo são mulheres. Os grandes lançamentos imobiliários aqui dessa região onde eu moro, que é a região da Paulista, não tem mais do que 25 ou 30 metros quadrados. Chama-se loft, estúdio. O nome é bonito, não é atraente. Mas convenhamos, alguém que compra um apartamento de 20 metros quadrados, de 25 metros quadrados, de 30 metros quadrados, não está pensando em constituir família, em ter a alegria e a atenção de ter filhos, não é? Porque filho é bom, mas dura para sempre. Então, cria alegria e cria atenção também. Mas não tem a alegria, o prazer. Não é, Marta? Filho não dura para sempre, não é verdade? Vocês sabem que filho é bom, mas dura para sempre. Mas neto? Nossa, neto é uma festa. Durante esse isolamento social, meus netos, no auge do isolamento, meus netos choraram. E a Marta e eu choramos juntos. Nas lives, nós aprendemos a usar as lives, as redes sociais, enfim. E aí você pode me perguntar, mas o que isso tudo tem a ver com o texto que você leu? Eu acho que Jacó sofria de solidão. Há dois momentos na vida de Jacó em que a solidão é muito clara mesmo, né? Em Gênesis 28, 28, verso 10. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e fez aquelas promessas maravilhosas. É uma metáfora, não é? Ele estava no deserto. Ele estava fugindo. E sabe onde é que eu acho que a metáfora é muito forte? É quando ele faz da pedra o seu travesseiro. Pedra é dura. Pedra é dura. A pedra é dura, é fria, não é? E no deserto, a temperatura cai muito. Naqueles desertos lá, sempre foi assim. De dia pode chegar a 50 graus e no mesmo dia a 0 graus. Solidão, deserto, frio e uma pedra como travesseiro.
E aqui em Gênesis 32, não é? No verso 24, diz assim: e ficando ele só. Ficando ele só. Nós podemos ter alguns desfechos para a solidão. O mais comum, temos vários, né? Mas vamos ver os mais comuns. O mais comum é o sujeito mergulhar num sofrimento profundo, numa ansiedade imensa, numa agitação mental, num desespero e às vezes na depressão. Chorar, se sentir abandonado, se sentir largado, reviver toda aquela sensação de desamparo, de abandono que viveu lá na sua infância. A segunda saída para muitos é o uso de drogas. Drogas mesmo, né? O uso de entorpecentes, os mais variados. O uso de álcool, né? Hoje, uma das saídas para a solidão é a pornografia virtual. Os solitários se tornam viciados em internet. Não só a pornografia, mas o solitário se torna viciado na internet. Ele dorme com o celular do lado, esperando a mensagem de alguém. E se a mensagem vier com a carinha triste, imagina, né? Já está tudo doendo lá dentro. Aí a carinha ainda é triste, junto da mensagem. Mas você já sabe que na Bíblia Sagrada, os encontros mais transformadores que Deus teve com os homens aconteceu exatamente dentro da solidão do coração desses homens. O que nós podemos dizer dos 40 anos de Moisés no deserto? E quando ele sobe lá no Monte Sinai e que aquela sarça começa a arder, ele estava acompanhado de quem ali? Estava sozinho. Sentimento profundo de solidão. E o que dizer de Elias na caverna? Elias diz: Senhor, eu fiquei só. Eu acho que é tão duro a experiência de ficar só. E dizer isso: Senhor, eu fiquei só. Se você já ficou sozinho, já lutou sozinho, se você tem que lutar sozinho no seu trabalho, porque não tem uma equipe que lhe apoia, se você tem que lutar sozinho para criar seu filho, sua filha, se você tem que lutar sozinho na sua enfermidade, você sabe do que eu estou falando. Mas nesta experiência de Deus no meio da solidão, Deus é capaz de inundar o coração do homem com o êxtase da sua presença. Essa foi a minha experiência pessoal. Essa foi a minha experiência pessoal com Deus. Aos 20 anos, quando Deus me visitou na minha solidão, Ele me encheu do prazer, da alegria, da vitalidade da sua presença. A sua presença transforma a todos nós. E quando Deus toca na solidão, a semelhança do que Moisés fez em Mara, não é? Que as águas amargas se tornaram doces. A solidão pode deixar de ser dolorosa, melancólica, sofrida,
para se tornar criativa. A mudança na vida de Jacó foi tão radical que Deus mudou o nome de Jacó. O texto fala de uma mudança tão profunda que começa dizendo que estava escuro e ele estava mergulhado na escuridão e sozinho, e o texto termina dizendo que nasceu-lhe o sol. E ele escreveu que ali ele viu a Deus face a face, a casa de Deus. Mesmo lá no deserto, quando ele pega a pedra e transforma em travesseiro, Deus faz aparecer no seu sonho, no sonho de Jacó, uma escada que o liga aos céus. Deus pode romper o casulo da solidão com o seu amor e fazer com que você seja capaz de criar vínculos. Vínculos emocionais, vínculos afetivos, vínculos duradouros. E naquilo que você não for capaz de criar tantos vínculos, porque a solidão vai lhe deixar marcas muito grandes na sua mente, na sua alma, Deus pode transformar a sua solidão em algo criativo. Por que vocês acham que eu escrevi 32 livros e capítulos de livros? Acho que são 33, na verdade, e estou com mais 2 prontos para serem lançados. Porque Deus transformou a minha solidão em algo criativo. Eu tenho certeza que neste isolamento social, você teve que encontrar recursos para se tornar criativo. Eu aprendi a usar as ferramentas da internet de videoconferência, lives e aulas e supervisões e atendimentos. Em 15 dias, eu saí do analfabetismo digital e virei um internauta. Olha que chique! Um cearense internauta. Virei um cearense cibernético. Era o que faltava, não é? Então preste atenção. O que você foi capaz de criar durante todo esse período de isolamento social? Quando começou a pandemia, eu tirei um tempo profundo de reflexão com Deus. E eu dizia para Deus, eu sei que vai morrer milhares de pessoas, eu nem sei se eu vou sobreviver, eu também não sei ainda se eu vou sobreviver, assim como você não sabe. Mas eu dizia para Deus, eu quero aproveitar esse momento de solidão e de isolamento para estar contigo, para ressignificar a minha vida, para transformar meu coração e a minha mente, de tal forma que quando as portas do mundo se abrirem e a vida me chamar, e eu tenho certeza que nós vamos voltar para o novo mundo, porque é preciso aceitar que aquele mundo no qual nós vivíamos não existe mais. O coronavírus revelou a maldade dos maus, a solidariedade dos bons, a crueldade dos cruéis, a cegueira e o fanatismo dos cegos e fanáticos. Mas revelou também que só um homem, usado por Deus, pode salvar outro homem. Quando voltarmos, se voltarmos, voltaremos porque homens e mulheres estão dedicando a sua vida, arriscando a sua vida, testando remédios, testando vacinas,
Eu não tenho uma visão apocalíptica do mundo, mas eu quero crer que nós estamos vivendo um épico bíblico. É muita devastação. É muita devastação. É muita lágrima derramada. Chega de negação. O sofrimento está aqui, não está mais lá. E no meio de tanto sofrimento, de tanta devastação, nós que somos filhos de Deus, temos a responsabilidade de nos conectarmos com Deus, nos reconectarmos com Deus e nos conectarmos uns com os outros. Eu tenho certeza que depois dessa devastação virá um tempo de restauração, de criação, de renovação, de reconstrução mundial. E espero que a nossa elite política não impeça de que tenha um tempo de reconstrução nacional, estadual, municipal. E eu espero que a dureza do nosso coração não impeça que haja um tempo de reconstrução de famílias, de relações quebradas, perdidas. A solidão com Deus pode ser transformadora, criativa. O isolamento social com Deus pode ser transformador e criativo. Deus pode transformar a sua pedra num travesseiro. Deus pode transformar a sua solidão numa escada de crescimento pessoal e espiritual. E quando terminar a pandemia, eu espero que o sol nasça sobre todos nós. Que Deus nos abençoe. Vocês. Muito obrigada, reverendo Antônio. É uma alegria ter o senhor conosco, dando essa palavra tão abençoadora, que realmente esse tempo seja transformador nas nossas vidas. E eu queria pedir ao senhor que o senhor impetrasse a bênção para a gente poder encerrar o nosso culto, que o senhor possa nos abençoar. Amém? Amém. Eu tenho um pedido de oração. Hoje, às 5h30 da tarde, 17h30, eu preciso resolver tomar uma decisão que é muito importante para a minha vida e para a minha família, e eu gostaria de que você estivesse orando por mim e pela minha decisão, e pelas pessoas que a decisão envolve também. Muito obrigado. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os solitários, com todos os isolados socialmente e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então, eu vou fazer uma oração pelo senhor, pastor, para que Deus possa tomar frente nessa decisão que o senhor tem que tomar. Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor é soberano nas nossas vidas e o Senhor também é soberano na vida do reverendo Antônio Máspoli, ó Pai. Ele pediu aqui a nossa oração. Nós não sabemos o que acontece, mas o Senhor sabe tudo o que acontece nas nossas vidas, especialmente na vida dele e da família dele. Então, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja, ó Pai, derramando da Tua graça e da Tua misericórdia, dando direção, dando orientação daquilo que é o melhor sobre a vida do pastor e da sua família.
que a bênção do Senhor seja derramada ali na casa dele. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe as decisões que o senhor tem que tomar, juntamente com a sua família. E agradecemos mais uma vez a tua presença com essa palavra que Deus já tinha colocado no teu coração. Uma palavra muito apropriada para o nosso tempo e que a gente realmente possa sair dessa pandemia mais fortes e transformados. Eu agradeço a presença de cada um que nos assistiu nessa tarde e que Deus abençoe e até semana que vem. Um abraço a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus.